Fala um pouquinho pra gente, Felipe, para o pessoal aqui do chat. Às vezes tem gente que não sabe o que é direito aqui. Nós três aqui, às vezes a gente começa a falar, a gente usa uns termos que às vezes a gente só está entendendo aqui, mas o pessoal, né, às vezes não dá uma explicada por cima o que é a síndrome metabólica, para o pessoal ficar por cima. Às vezes até alguém aí se enquadra e não sabe, né? Sim. Legal a gente falar um pouquinho sobre o que é. Bom, a síndrome metabólica, cara, é um quadro que ela envolve a obesidade, a resistência insulínica, e ela está ligada a todos os principais fatores de risco de doença cardiovascular. Né? A gente começa a perceber a síndrome metabólica a partir de obesidade, basicamente, e resistência insulínica. E junto com isso, o cara vai trazendo um monte de outros problemas, né? E esses problemas, a gente sabe que eles isoladamente, eles já geram malefício para o paciente, e eles, combinados, eles potencializam esse malefício. A hipertensão, uma resistência insulínica, que você sabe que vai virar um diabetes, né? E muitas vezes a pessoa, a medicina atual, né? A gente espera o cara virar diabético para aí começar a entrar já com um monte de medicação. Uhum. E acompanhando em consultório, cara, é muito simples. Se você vê a pessoa ali todo mês, ou a cada 2 meses, você vê que o cara é como se fosse uma empresa que já está dando prejuízo há vários meses. Você só não sabe a hora que ela vai quebrar. Mas você sabe que ela vai quebrar. E aí você tem que agir muito antes, cara. Você tem que colocar na cabeça do paciente a questão da alimentação, do treino. O treino resistido, por exemplo, é um tabu para quem é hipertenso, diabético. Muito médico acha que não pode fazer, porque vai aumentar muito a pressão, ou que o diabético vai ter hipoglicemia se tomar insulina e for treinar. Então, essa educação básica aí que eu procuro fazer no consultório hoje, muito antes de falar em qualquer tipo de hormônio, que é o paciente entender mesmo o quadro dele e por onde começar, né? A gente faz isso também no consultório, né? A gente pega, por exemplo, o paciente que tem uma glicemia normal, mas que ela vem subindo aí com o passar dos meses e dos anos. Pô, eu vou deixar esse cara se enquadrar num pré-diabetes para eu começar a tratar ele? Não, né? Assim, a gente consegue fazer intervenções não medicamentosas muito mais cedo e que sabe-se que tem uma eficácia muito grande, comparável à medicação nesse caso. E o que eu vejo, né, de realidade, até da nossa formação, né, que acaba sendo assim, a gente é ensinado a tratar valor de exame, tratar valor de livro Sim. tipo, o cara tá com um TSH de 4,8, não, mas não tá 5 ainda, então eu não vou tratar. Mas o cara ou já tá sintomático ou ele vem com TSH progressivamente aumentando ao longo dos anos, né? Porra, Exato. tem coisa que não faz muito sentido, pelo menos na minha cabeça não faz o menor sentido, né? Sim. Eu esperar o cara ficar doente para daí tratar. Boa. Uma coisa também que é legal a gente falar, né? Aproveitar a gente tá falando dessa parte de síndrome metabólica, de obesidade, né? Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês. Por que um cara que tá aí já com um quadro de obesidade, o cara começou a treinar, e normalmente é assim, né? A pessoa começa a treinar, ele escuta o coach ou sei lá quem falando que para ele ter resultado bom e rápido, ele já tem que começar a tomar alguma coisa. Toma um Moxan só e um propionato, porque ele não retém, né? Ele vai te ajudar a secar. E o cara obeso, né? Ele já tem uma propensão maior aí a ter vários colaterais, né? Sim. E uma resposta em si dele já não é a mesma de uma pessoa normal, né? Por vários fatores, né? É uma coisa que eu comento de vez em quando surge essa pergunta para mim, né? O que levou o cara a estar naquela condição de obesidade, né? Existem inúmeros fatores, mas se a gente for botar no básico, né? Cara, inatividade física, sedentarismo e erro alimentar. Então, se o cara não está fazendo dieta ou ele tem uma rotina alimentar ruim e ele é sedentário ou está iniciando numa rotina de exercício, ele está começando a fazer o básico, né? E a gente sabe que o uso de hormônio ele vai atuar tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista de performance, ele vai atuar potencializando o que a pessoa está fazendo de correto. Então, assim, o cara que vem há 10 anos fazendo tudo errado e há 2 meses ele está fazendo as coisas certas, não é o momento de ele usar nada para potencializar nada, porque ele não tem o que ser potencializado naquele momento. O que ele vai potencializar são justamente os colaterais, né? Porque geralmente essa galera já tem alguma alteração de perfil lipídico e que a gente sabe que acaba piorando com o uso de esteroide, né?
o cara já tem um risco cardiovascular aumentado simplesmente por ele estar obeso. Ele já tem um aumento na pós-carga, então a chance dele se tornar hipertenso se ele ainda não for é maior. E aí, ele usando esteroide, eu vou aumentar ainda mais a pós-carga, aumentar a resistência vascular periférica, vou propiciar o cara a ter uma hipertensão de uma forma muito mais rápida, vou piorar o perfil lipídico dele, vou aumentar o risco cardiovascular. Cara, sim, uma série de problemas que vão se desenrolar a partir dali, né?